porque o ex-diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, acaba de pousar em Brasília. Imagens ao vivo do avião que neste momento faz o pouso agora em Brasília. O Maicon Leão está acompanhando, são imagens ao vivo registradas pela nossa equipe. Maicon, ele veio de Foz do Iguaçu após ser identificado pela polícia paraguaia, tentando ir para o país de El Salvador. Você já tem informação de quem é que chega com o ex-diretor da Polícia Federal, meu amigo? Oi, Darcio, a gente acompanha nesse 2 minutos e a gente vê nesse momento, nas imagens do Isaac Gazineu, a aeronave fazendo a manobra ali em frente ao lugar Ô Maicon, eu estou perdendo temporariamente o teu áudio. A imagem é clara, talvez até mesmo em função ali da utilização de instrumentos, né, e radiofrequência, tá dando uma variação no áudio do meu amigo Maicon Leão, mas a gente tem agora a chegada desta aeronave no hangar da Polícia Federal. É o ex-diretor da Polícia Federal, condenado, né, um dos réus. Aqui agora sim restabelecemos o contato. O Maicon Leão está de volta. Isso, Darcio. Agora sim a gente acompanha o momento em que a aeronave desliga os motores em frente ao hangar aqui da Polícia Federal. Foi um voo de cerca de 2 horas e 40 minutos do aeroporto de Foz do Iguaçu até a chegada aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. A expectativa é que agora o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal seja levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde deve passar por exame de corpo de delito para depois seguir para o Complexo da Papuda. A gente vê agora ainda sem movimentação ali no avião, só o técnico que auxiliou ali na manobra da aeronave, dando o ok para o piloto agora, e a gente deve acompanhar em instantes o momento em que ele desembarca. Como você disse, depois de tentar deixar o país com essa fuga praticamente cinematográfica, indo para o Paraguai, tentando usar esse passaporte de outra pessoa, o sistema, claro, apontou ali incompatibilidade com a foto e a pessoa que apresentava o passaporte. Depois, numa segunda checagem ali, as impressões digitais não bateram realmente com o verdadeiro dono do passaporte, ele que levava o cachorro pitbull e também uma carta, uma declaração médica de que estaria fazendo um tratamento para câncer no cérebro e que não conseguiria nem se comunicar, nem receber ali ordens verbais, numa tentativa, Darson, de passar ali realmente sem se comunicar com ninguém. Só que não deu certo. Ele acabou confessando o plano às autoridades paraguaias. A gente vê agora a aproximação ali de vários agentes da Polícia Federal se aproximando da aeronave ali agora. Acredito que em poucos minutos a gente deve acompanhar o desembarque. Voltando à explicação ali, ele acabou confessando para as autoridades paraguaias o plano de fuga, foi preso. Existe um acordo ali, Darson, entre o Brasil e o Paraguai para não precisar daquele trâmite jurídico de deportação. Então ele foi expulso. Isso aconteceu ontem à noite, por volta de 9 horas da noite. A Polícia Federal brasileira, inclusive, chegou a cruzar a ponte ali da Amizade para buscar Silvinei do outro lado. Ele que foi entregue pela Polícia Paraguaia, inclusive com um capu na cabeça, que é um protocolo ali das autoridades paraguaias na hora da expulsão de presos. A gente já vê uma movimentação ali, ainda não dá para perceber, Darson, se tem alguém descendo da aeronave, até porque a porta acabou ficando para o outro lado, mas a gente já vê vários agentes da Polícia Federal do outro lado e trazendo essa apuração do nosso colega Kenzo Matida de que a expectativa é que ele seja levado daqui do hangar da Polícia Federal direto para a Superintendência da PF, onde vai passar por exame de corpo de delito para só depois seguir para o Complexo da Papuda. Houve ainda ontem um pedido por parte da defesa para que ele pudesse ficar preso em Santa Catarina ou se não na Papudinha, que é uma outra ala separada ali da Papuda, normalmente destinada às autoridades e militares que ainda estão no cargo, mas ainda não houve uma resposta ali por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente acompanha nesse momento é a movimentação das autoridades, a gente vê ali uma movimentação das pessoas
pessoas já saindo de volta para o hangar. Não sei se você daí, Darson, consegue reconhecê-lo por aqui. Ainda não, camisa azul. Agora a gente tem a informação. Ele passando agora, entrando ali no hangar. Eles vão fazer um trajeto, Darson, passa para a parte interna do hangar e do outro lado ali de fora já tem outras viaturas aguardando para que ele possa seguir agora de carro para a Superintendência da Polícia Federal, onde vai passar pelo exame de corpo de delito, deve ser ouvido e depois encaminhado para o Complexo da Papuda, onde vai ficar preso, uma determinação ali do ministro Alexandre de Moraes, depois do rompimento ali da tornozeleira eletrônica, dessa tentativa de fuga. Ele que vinha sendo monitorado ali pela tornozeleira eletrônica, teve essa medida cautelar suspensa, Darcio, e convertida em prisão preventiva, meu amigo. Olha, para trazer aqui, né, em retrocesso, todos os detalhes do que levou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal a fugir, o Silvinei Vasques foi condenado pelo STF a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe do Estado. E aí, qual teria sido a participação dele? Ele teria atuado para monitorar autoridades e dificultar a votação de eleitores, especialmente no Nordeste, região em que há concentração de eleitores do atual presidente da República, que na época concorria com Jair Bolsonaro, que até então tentava a reeleição. Ao tentar fugir do Brasil, o ex-PRF rompeu a tornozeleira e foi detido no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos. E você vai ver agora no detalhe da imagem o momento em que o Silvinei Vasques está ali acompanhado dos policiais federais, mas não está, pelo menos vendo daqui, utilizando algemas, que inclusive me chama a atenção. Alguém que rompeu a tornozeleira eletrônica, alguém que tentou fugir do país, aliás, chegou a sair do Brasil. Ele foi para o Paraguai. Por um detalhe de verificação de imagem, por um detalhe, ele não estaria em El Salvador, né, um país do qual ele provavelmente não seria extraditado para o Brasil. Como é que ele chegou ao Paraguai? Como é que ele tinha a intenção de embarcar para El Salvador? O Silvinei usou a identidade de uma outra pessoa e chegou a apresentar à polícia paraguaia uma declaração na qual afirmava que tinha câncer na cabeça e não podia falar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva. Aliás, deixa eu falar com o Maicon Leão, que você trouxe a informação e agora pode nos atualizar, que em função desta tentativa de fuga e de rompimento da tornozeleira eletrônica, vários dos outros condenados, inclusive um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram a ter a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. São 10 no total, né, Maicon? Isso, Darcio. Essa tentativa de fuga ontem acabou desencadeando nessa operação deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal, inclusive em parceria ali com o Exército, que acompanhou o cumprimento desse mandato, já que parte desses alvos eram integrantes ali da Força de Segurança. Então são 10 mandados, nesse caso, Darcio, não de prisão preventiva, mas parte desses réus que foram condenados a cerca de 10 dias estavam cumprindo medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Só que com a fuga de ontem, na manhã de hoje, o ministro Alexandre de Moraes mudou ali essa decisão e decretou a prisão domiciliar. Ou seja, agora, além deles ficarem proibidos de saírem de casa, também estão proibidos de usar as redes sociais, de manter contato com outros investigados e também não podem mais receber visitas. Essa operação ela foi deflagrada no Distrito Federal e também em 8 estados. Eu vou trazer aqui para a gente agora em detalhes quais foram esses estados em que essa operação foi deflagrada. A gente vai atualizando todo mundo que acompanha a gente aqui no SBT Notícias primeira edição. Como você bem adiantou, entre os alvos ali dessa operação, a gente tem coronel do Exército, tem subtenente do Exército, tenente-coronel, tem também a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça e o presidente do Instituto Voto Legal. Essa mega operação que ela foi deflagrada no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem também Goiás, Bahia, no Paraná também, inclusive que é justamente o estado em que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo na manhã de hoje. Ele foi um dos primeiros que a gente ficou sabendo que teve essa prisão domiciliar decretada e junto essas outras medidas cautelares. A defesa, Darlison, bateu ali na tese de que
eles não podem ser responsabilizados por um ato de terceiro, fazendo referência à tentativa de fuga de Silvinei. Mas, até então, o ministro Alexandre de Moraes, com essa situação, acabou decretando essas 10 ordens ali de prisão domiciliar para esses réus que foram condenados há cerca de 10 dias pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Darlisson. Ô, Maicon, deixa eu aproveitar para ler aqui uma nota enviada, pela defesa, informação atualizada, do ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasques, com relação a um pedido para o cumprimento da pena. A defesa do Silvinei Vasques pede para cumprir prisão em Santa Catarina e não na Papuda, em Brasília. E vou explicar por quê. A defesa pediu para que o cumprimento acontecesse preferencialmente nos municípios de São José ou Florianópolis. Isso em função da proximidade dele com familiares e também para garantir o direito à ampla defesa e reduzir riscos à integridade física. A defesa destacou nessa nota que o ex-diretor, por ter atuado como agente de segurança pública, enfrenta riscos objetivos acrescidos em estabelecimentos prisionais comuns. Importante destacar do porquê que a defesa não quer que Silvinei Vasques cumpra esta prisão na Papuda, em Brasília. Isso porque, segundo a defesa, durante o período em que ele esteve preso na penitenciária da Papuda, foram registradas intercorrências como assédio e ameaças. Agora, tem que se esperar uma deliberação, provavelmente por parte daquele que decretou a prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para dizer se acata ou não este pedido feito pela defesa. Já há algum indicativo se o cumprimento vai ser em Santa Catarina, como pede a defesa, ou se vai ser na Papuda, em Brasília, ou Maicon? Darlisson, ainda não. O pedido foi feito ontem justamente pela defesa de Silvinei, logo após toda essa situação ter se tornado pública, e aí eles pedem justamente que essa prisão seja cumprida em Santa Catarina, estado em que ele vive ali com a família, ou se não, caso a decisão seja mantida, que ele permaneça preso aqui em Brasília, a intenção da defesa é que ele ficasse em uma ala separada. Para quem está em casa entender, a Papudinha, ela fica ali no complexo da Papuda, mas é uma outra área ali separada. O ex-ministro o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, também condenado pelo STF, por exemplo, cumpre pena nessa ala. É uma ala com espaço maior, mais reservado e realmente, normalmente destinada às autoridades. Por enquanto, o que a gente tem de informação extraoficial, apuração dos nossos colegas, nossos colunistas, é a seguinte: ele deve sair daqui, inclusive as viaturas já devem ter saído ali atrás, Darlisson, para a sede da Superintendência da Polícia Federal. Lá ele vai passar por um exame de corpo de delito e a informação que a gente tem até agora, que era a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que ele segue para o complexo da Papuda, penitenciária normal até então. Darlisson. Já volto com você, Maicon. Muito obrigado pelas informações. Assim que você tiver apurações com informações inéditas, a gente volta a se falar aqui na tela do SBT Notícias.